Hebreus capítulo 11, verso 24 e 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Vamos orar? Queremos, Senhor Deus, render graças por esse dia, agradecer pelos irmãos que estão conosco essa noite, pedindo a Deus que abençoe aqueles que não puderam chegar. Obrigado pela comodidade, Senhor Deus, mesmo nesse dia quente, nós temos aqui os aparelhos de ar-condicionado que nos ajudam, então agradecemos ao Senhor por essas bênçãos, ó Deus. Fala aos nossos corações, ajuda-nos mesmo num ambiente diferente, podermos refletir na Tua palavra. É o que nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar sobre escolhas que transformam o futuro. Escolhas que transformam o futuro. Bom, o texto que nós lemos, ele nos mostra como algumas decisões de Moisés impactaram a vida dele, e não só a vida dele, como a vida de praticamente todo um povo. Isso é importante para nós, meus irmãos, porque nós entendemos que as nossas vidas, elas são repletas de escolhas. Algumas delas têm impactos pequenos, mas outras impactam a nossa vida. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana que os números de divórcio eles já estão num patamar praticamente acima dos números de novos casamentos. Então, algumas pessoas comentando nessa reportagem estavam dizendo o seguinte, que hoje em dia é muito difícil de você encontrar boas pessoas para você ter um relacionamento. Então, a gente entende que o casamento é uma decisão que vai impactar o decorrer das nossas vidas. Também a profissão a ser seguida é algo que vai impactar as nossas vidas. Só que, por exemplo, se você escolhe qual a meia que você vai vestir, qual penteado você vai fazer, isso não tem grande impacto nas nossas vidas, mas ainda assim isso reflete como as nossas vidas elas são feitas de decisões. Então, Moisés é um exemplo notável de alguém que tomou decisões radicais por conta da sua fé. O que ele fez? Segundo o texto nos mostra, ele renunciou privilégios, abraçou o sofrimento e escolheu servir o propósito de Deus. Então, eu quero, meus irmãos, hoje à noite, refletir em algumas escolhas que Moisés teve e como isso pode impactar as nossas vidas. Dentro do texto, meus irmãos, aqui no versículo 24, nós vemos, primeiramente, que Moisés renunciou ao status que ele tinha pelo chamado de Deus. Novamente, 24 vai dizer que Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, nós entendemos que ele cresceu no pátio de Faraó. Algumas pessoas, alguns comentaristas, eles dizem que poderia-se, se caso a filha de Faraó não tivesse tido filhos, Moisés poderia ter sido Faraó, mas ela teve. Mas, de todas as maneiras, ele recusou o status que ele tinha exatamente, porque ele entendeu qual era o chamado de Deus. Então, ele era visto como um príncipe do Egito e ele tinha acesso ao melhor de toda a sociedade egípcia. E o que ele rejeitou? Esse título, filho da filha de Faraó, é algo que realmente demonstrava o poder que ele tinha nas mãos. Pouquíssimas coisas era vedado a ele, mas ele deixou isso de lado por aquilo que ele entendeu que era a vontade de Deus. Então, meus irmãos, ele entendeu que a sua verdadeira identidade não era com os egípcios, mas era com os hebreus, que era o povo de Deus. Então, ele não apenas rejeitou os confortos do palácio, mas também a vida associada à idolatria, que a sociedade egípcia era e ainda é voltada a muitos deuses, e também uma vida de muitos privilégios. Então, uma coisa importante para nós refletirmos
é de que maneira que as nossas escolhas impactam as nossas vidas diante de Deus. Nós já temos visto nos últimos cultos, nas últimas pregações, como as nossas vidas e as nossas escolhas, elas precisam demonstrar aquilo que há dentro dos nossos corações. Eu reforço que no primeiro domingo desse ano, preguei sobre se esse fosse o último ano das nossas vidas. No domingo passado, eu preguei sobre transformados pelo Evangelho, comprometidos com o reino. Então, nós já começamos o ano sendo dirigidos a tomarmos escolhas que impactem as nossas vidas e que isso tenha influência no futuro de cada um de nós. Então, se você olha no seu cotidiano, a grande pergunta que nós precisamos responder para todos nós é: será que nós temos nos agarrado a rótulos? Será que nós temos nos agarrado a status? Ou talvez, será que algumas posses, bens materiais, têm nos afastado do chamado de Deus? Eu posso dizer para vocês que algumas pessoas, elas entendem qual a vontade de Deus para suas vidas, elas entendem que precisam servir ao Senhor, mas simplesmente não o fazem porque às vezes têm medo do custo que isso vai ter, mas também algumas pessoas não estão dispostas a pagar o preço da fidelidade ao Senhor. Então, meus irmãos, a vida cristã, ela é uma vida feita de renúncias. Como nós já falamos no texto que nós já lemos nas 2 últimas semanas, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, Efésios capítulo 2 vai deixar claro isso também, que aquilo que nós somos hoje em Cristo é diferente daquilo que nós éramos no passado. Então, nós renunciamos no nosso passado em prol da nossa vida com Cristo. Então, se Moisés teve que renunciar ao status pelo chamado de Deus, o verso 25 vai nos mostrar que ele escolheu o sofrimento ao lado do povo de Deus. 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Meus irmãos, entendam uma coisa. Moisés, ele escolheu sofrer. Foi uma escolha pessoal dele. Ele não foi obrigado. Ele era um dos maiores do Egito e por escolha dele, ele escolheu sofrer. Então, ele escolheu se identificar com os hebreus. Ele viu que, apesar das dores temporárias, ele creu nas promessas de Deus. Eu pergunto a vocês, conosco, não é a mesma coisa? Quem de vocês pode lembrar de uma promessa que Deus nos deu que se concretizará no futuro? Pesquise aí no seu HD mental. Quem pode lembrar de alguma coisa que Deus nos prometeu e que vai se concretizar no futuro? A vida eterna. A Bíblia deixa claro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas e quando Paulo fala aos Tessalonicenses, abre sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vocês estão confortáveis aí, pessoal? Tá muito calor aí, Paulo? Tá bom? Vocês querem que eu desligue o ar-condicionado? Ou abra as janelas aqui para a gente sofrer um pouco? Ó, nós escolhemos hoje não sofrer, por isso que nós estamos aqui embaixo. Tá? Vamos lá. Ó, pessoal, quem quiser receber todo o ar do ar-condicionado tem que sentar aqui na frente. Tá? Então, a Victoria e a Fernanda, elas estão recebendo o poder do ar gelado. Agora, se elas vão ficar doentes ou não, eu já não sei. Mas quanto mais perto, mais gelado fica. Bom, eu acabei não chegando lá, mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, olha o que fala aqui no verso de número 24. Alguém leia para nós, por favor.
O que isso significa, meus irmãos? O que você acha que isso significa? O que Deus vai fazer? Porque o texto ele é claro: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, ele está nos chamando para onde? Para salvação. E o que é que ele vai fazer? O que vocês acham que ele vai fazer? Se concretizará, meus irmãos, esse chamado, tanto nas nossas vidas, no presente, quanto no porvir. Então, são algumas coisas que nós, como cristãos, sofremos nesse mundo, mas que no futuro existem promessas que mostrarão a recompensa de todas as coisas que hoje nós passamos. Então, a vida cristã, ela não é obrigatória. A vida cristã, ela é uma escolha. Eu, quando converso com vocês sobre principalmente a questão financeira, eu digo que você não pode obrigar uma pessoa a contribuir se você não pode obrigar uma pessoa a vir à igreja. As pessoas vêm à igreja por mais que seja um mandamento, porque elas precisam entender a necessidade de estar na igreja. A contribuição é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos entender que a contribuição ela é importante para a igreja. A manutenção de todas essas coisas aqui, a compra desses aparelhos, são feitas através das contribuições. Então, meus irmãos, eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque é importante nós entendermos que existem situações difíceis pelo qual nós passamos, mas nós fazemos porque nós amamos a Deus. Vivemos nesse mundo mal, cheio de dificuldades, cheio de situações, mas ainda assim nós temos do nosso lado Deus Todo-Poderoso. A promessa de Cristo de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como eu disse, Moisés viu que além da dor temporária, ele focou nas promessas eternas de Deus. Quando falamos sobre prazeres momentâneos do pecado, como é dito aqui no texto, Moisés poderia ter continuado no conforto do Egito. Vocês sabem que por muitos anos eles comeram maná, e quando os judeus falam que eles tinham saudade das comidas do Egito, eles falam com bastante, vamos dizer assim, com bastante tristeza, porque eram comidas boas. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ter só uma coisa para comer na sua casa. Eu já disse para vocês, já contei uma situação verdadeira, que uma certa vez um grupo de amigos fez lá uma reunião na praia, e aí cada um tinha que levar uma coisa para as refeições que eles iam fazer lá nos próximos 3, 4 dias. Aí o primeiro teve a brilhante ideia de levar salsichas. Coisa barata, simples, levou. O segundo teve a brilhante ideia de levar salsicha. O terceiro teve a brilhante ideia de levar salsicha. E quando eles viram, e não foi combinado, todos levaram salsicha. Então era salsicha no café, no almoço e na janta. Por mais que seja uma coisa gostosa, mas não é saudável, você comer a mesma coisa sempre, né, também não é bacana, não é bom. Mas, meus irmãos, era algo que para os judeus, e principalmente para ele, Moisés, que estava numa posição acima, era algo proveitoso. Mas dentro dessa situação, havia, como existe no Brasil, um sistema injusto, aonde aqueles que viviam no palácio, eles eram cheios de uma vida boa, cheio de bonanças, né? Uma vida abundante, quando o povo muitas vezes passava fome. Então, meus irmãos, ele entendeu a vontade de Deus, que era seguir o caminho da obediência. E aqui nós vemos um exemplo de fidelidade. Por quê? Porque muitas vezes Deus exige que nós possamos abrir mão do nosso conforto em prol da obediência. Quantos missionários no decorrer da história da igreja não saíram das suas casas, abandonaram as suas vidas e foram servir a Deus nos mais longínquos lugares? Alguns grandes missionários, como Hudson Taylor, William Carey e tantos outros, que saíram dos seus países desenvolvidos
e foram para a Índia, foram para a China, para tantos lugares, aonde a vida era muito complicada. A história de William Carey, você pode procurar no YouTube, que tem o filme da vida dele, mostra que os filhos dele sofreram muito por conta de doenças. E ainda assim ele perseverou em cumprir com a vontade de Deus e até hoje é lembrado como um grande homem de Deus. Então, meus irmãos, além de renunciar ao status pelo chamado de Deus, além de escolher o sofrimento ao lado do povo de Deus, o verso 26, que nós acabamos não lendo, vai dizer que Moisés considerou o desprezo por causa de Cristo como uma riqueza muito maior que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele tinha os olhos fixos naquilo que era eterno, nas recompensas. Então, meus irmãos, as escolhas que ele teve não eram escolhas à toa. Aqui nós temos um grupo de pessoas que já são casadas, já têm as suas famílias, e nós temos um grupo de pessoas que ainda não casaram. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar diante de Deus as escolhas importantes das nossas vidas. Estava dizendo recentemente, nós pais precisamos orar pelos nossos filhos, orar por quem eles vão casar, a profissão que eles vão ter, as pessoas com quem eles vão se relacionar, todas essas coisas são importantes. Então, nós não podemos tomar decisões à toa. Porque, no caso de Moisés, ele sabia que Deus tinha algo muito maior para ele e para o povo de Israel. Os seus olhos não estavam no presente, os olhos dele estavam no futuro, estavam na eternidade. Finalmente, meus irmãos, para nós podermos aplicar essas situações nas nossas vidas, a primeira atitude que nós precisamos ter é renunciar a todas as coisas que não trazem glória a Deus. Todos nós conhecemos as nossas vidas, todos nós conhecemos as nossas prioridades. Nós precisamos renunciar a todas as coisas que não nos deixam glorificar a Deus. Jesus exemplificou que se o olho faz tropeçar, é necessário arrancá-lo. Tem muita gente que não entende esse texto. Ali ele não está falando literalmente, mas ele está deixando claro que nós precisamos tirar tudo aquilo que nos impede de servir a Deus. Então nós precisamos rejeitar tudo que nos distancia de Deus, mesmo que isso signifique perder status ou conforto. Minha filha está aqui, as duas são testemunhas, e eu já disse para elas, mas eu entendo que não é fácil. E se você quer fazer a coisa certa, você não pode ser como as pessoas querem que você seja. Você precisa que as pessoas te amem da maneira que você é. Porque vale mais a pena você ter um amigo ou nenhum que queira estar perto de você e te respeita, do que você ser alguém que vai se moldar o ambiente que você está. Por quê? Porque cada vez mais você vai abrindo mão dos seus valores em prol de aceitação das pessoas. A grande questão é, nós sabemos, o mundo que nós vivemos, infelizmente até mesmo cristãos, muitas vezes nós somos hipócritas em ir atrás, muitas vezes, e dar atenção àquelas pessoas que podem nos trazer algum benefício, deixando aqueles outros que talvez não acrescentam nada às nossas vidas. Eu tenho uma regra com o Ayrton. Ele está aqui, ele pode me cobrar. Quando a gente está junto, dificilmente a gente fala sobre processos. Dificilmente a gente fala sobre isso. Por quê? Porque a vida é muito mais de um advogado do que falar sobre processos. Certa vez, eu estava contando para o Ayrton, não vou dizer quem, mas eu passei anos conversando com uma pessoa sobre um assunto. Eu achava que aquela pessoa gostava de conversar sobre aquele assunto. Até que um dia eu perguntei, ô pessoa, do que você não gosta de conversar? Adivinhem? Sobre o assunto que eu teimava em conversar. Então, meus irmãos, eu digo isso para vocês porque se existem situações que, usando novamente o irmão Ayrton como exemplo, se tem uma coisa
que a pessoa ela vive aquilo, infelizmente, toda semana, quando está com seus irmãos em Cristo, quando está num ambiente, não é melhor a gente focar em outras situações? Não é melhor a gente trazer coisas que valham a pena para as nossas vidas? Então, essa comunhão que nós temos deve acrescentar a cada um de nós. Deve acrescentar a cada um de nós e nos forçando a deixar de lado as coisas que não importam. Importa a nossa comunhão. Importa o tempo que nós temos diante de Deus. Então, nós, como cristãos, precisamos renunciar a todas as coisas que não glorificam a Deus. Também uma outra implicação prática, escolher a fidelidade em vez da facilidade. Jesus já disse isso lá em Mateus capítulo 7. Nós entendemos que o cristão, o cristianismo, é como uma porta apertada. O caminho que conduz à perdição, Jesus fala que é o quê? É uma porta larga. Então aqui Jesus deixou claro que a vida do cristão, ela não é uma vida fácil. Não vamos também tampar o sol com a peneira, não é fácil. Não é fácil você sair na rua, procurar ser fiel com os seus olhos. Não é fácil você ligar a televisão, você procurar ter integridade com as coisas que você está assistindo, com as coisas que você está ouvindo, com as coisas que você está falando, com as pessoas com quem você está andando. Nós entendemos isso. Só que, meus irmãos, simplesmente abrir mão, é difícil lutar contra isso, então eu vou me entregar. Não é o caminho. A vida cristã, meus irmãos, é um chamado para carregar a nossa cruz e servir a Cristo. Assim como eu falei para vocês. E na vida das minhas meninas, eu entendo que por vezes elas são rejeitadas, elas são deixadas de lado. Por quê? Porque quando nós escolhemos servir a Deus, nós não somos populares. Quando os amigos querem contar uma piada suja, ou querem fazer uma festa, ou querem fazer alguma coisa imoral, eles precisam lembrar que eles não podem chamar a gente, porque nós não devemos participar desse tipo. E aí vale muito mais a pena estar cercado daqueles que respeitam e entendem a nossa fé, do que estar cercado de pessoas simplesmente por estar. Então, ser cristão não é um caminho de facilidade, mas um caminho de fidelidade. E, finalmente, meus irmãos, nós precisamos viver com os olhos fixos naquilo que é eterno. Alguém leia para nós 2 Coríntios 4,17, por favor. 2 Coríntios 4,17. Olha só. Pergunta: as suas tribulações são leves? Ei, meus irmãos? Se alguém olhasse assim para a sua vida, talvez vai achar que a sua vida é um mar de rosas. Talvez as pessoas possam achar que sim. Alguns podem achar que não. Mas olha, meus irmãos, Paulo, ele deixa claro que as nossas tribulações, elas são leves e momentâneas. Lê novamente o texto, por favor. Então, meus irmãos, é uma glória acima de toda a comparação. Isso porque nós temos passado por muitas situações muito difíceis. Mas quem disse isso foi alguém que vai lá para o capítulo 11 de 2 Coríntios. Quem falou que a tribulação é leve e momentânea foi alguém que disse o seguinte. Versículo de número 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim.
Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. E por aí. Então eu pergunto a vocês, olha, eu não estou menosprezando as suas lutas, por favor. Mas se Paulo, alguém que sofreu tudo isso por amor de Cristo, em prol do seu chamado, por que nós achamos que talvez nós somos tão castigados por conta de tantos problemas que nós temos? O cristão, ele precisa que os seus olhos estejam na eternidade e que isso possa afetar positivamente as nossas vidas. Então, meus irmãos, para encerrar essa noite, nossa recompensa não está aqui, mas na glória que Deus nos prometeu. Mais uma vez, eu quero encorajá-los. Ainda estamos na primeira quinzena de 2025, janeiro de 2025. Muitas decisões elas vão ser feitas no decorrer do ano e algumas delas que podem impactar toda a nossa vida. Então, reflita naquilo que você está fazendo, reflita nas suas atitudes, reflita nos seus relacionamentos, em como isso está afetando a sua vida, a comunhão da sua família e como isso vai trazer glória a Deus. Aquilo que é preciso ser renunciado, aquilo que é preciso ser pego com todo fervor para a glória de Deus. Então, cada um de nós deve fazer uma examinação nas nossas vidas. Eu quero convidá-los a baixarem suas cabeças, fecharem seus olhos, porque eu gostaria que você pudesse refletir na sua vida diante de Deus, refletir no seu tempo nesse mundo como cristão. E eu quero pedir que você possa novamente examinar o seu coração. Será que ainda existem situações e coisas, atitudes, amizades, prazeres que precisam ser renunciados? São vocês que sabem, meus irmãos. Eu sei dos meus, das minhas lutas, das minhas dificuldades. Mas é necessário que vocês possam também enxergar as coisas que precisam ser feitas e principalmente as lutas que nós precisamos lutar. O que tem te afastado de Deus? Clame ao Senhor, peça perdão, peça que Ele te fortaleça a fim de que possas, então, abrir mão dessas situações para que Deus seja honrado e glorificado. As recompensas podem não vir nesse mundo, mas com certeza elas virão no porvir. Vamos orar. Damos graças, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado pela bênção de estarmos aqui reunidos. Agradecemos, Senhor, pelos irmãos, agradecemos por aqueles que nos assistem pela internet e pedimos que abra os nossos olhos e o nosso coração. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus.